Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é dia 17 de março de 2025. Atualizações sobre as operações americanas lá no Iêmen em combate à organização terrorista Houthis. Ontem, durante o dia, a Brigada Americana informou que mais de uma dúzia de drones foram lançados contra os porta-aviões da onde estavam decolando os caças para combater a organização terrorista Houthis. Esses drones foram abatidos antes mesmo de se tornarem uma ameaça preocupante. Eu quero falar sobre alguns detalhes das operações, novos ataques americanos contra o território iemenita aconteceram essa noite e pontos estratégicos foram atingidos, inclusive um alto funcionário dos Houthis ligado diretamente ao líder Houthi. Vamos lá. Navios de guerra dos Estados Unidos abateram cerca de uma dúzia de drones Houthis que tinham como alvo o grupo de ataque do porta-aviões Truman desde os ataques aéreos da noite passada. Os drones foram abatidos muito antes de representarem uma ameaça séria. Relatos sobre a eliminação de Abdul Rabu Gerfan, responsável pela segurança pessoal e inteligência do líder Houthi, Abdul Malik al-Houthi, e pelos mecanismos internos de segurança da organização Houthis em ataques ocorridos ontem. Então, ontem, o principal, o braço direito, vamos dizer assim, do líder Houthi parece que foi eliminado. Não existe ainda uma confirmação oficial sobre isso, mas ao que tudo indica, sim. E à noite de ontem, Estados Unidos lançaram outra rodada de ataques contra a organização terrorista Houthis. A operação militar dos Estados Unidos contra os Houthis no Iêmen está se expandindo. Durante a noite foi relatada outra onda de ataques à cidade portuária de Hodeida. O porta-voz Houthi disse que continuaremos a proibir a passagem de navios israelenses na área até que o bloqueio na faixa de Gaza seja levantado. Para quem não sabe do que ele está falando, a organização terrorista Houthi ameaçou atacar navios israelenses, proibir a passagem de navios de mercadorias israelenses e até que o bloqueio de Gaza, o bloqueio da entrada de ajuda humanitária em Gaza seja encerrado. Ainda existe bloqueio na faixa de Gaza, a ajuda humanitária não está entrando em Gaza. O canal Al-Mashira, afiliado aos Houthis, relatou que a Força Aérea dos Estados Unidos realizou 2 novos ataques à cidade. Na noite passada, o canal declarou que os ataques americanos foram direcionados à ponte de comando do navio Galaxy Leader. Esse navio está sob o controle dos Houthis desde que foi sequestrado em novembro de 2023. É um navio israelense. Na verdade, eles alegaram que ele fosse um navio não israelense, mas de propriedade de um israelense. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que os Estados Unidos não vão parar de atacar os Houthis enquanto esses continuarem a atacar os navios, sejam eles americanos ou israelenses. Os Houthis, apoiados pelo Irã, alertaram que pretendem aumentar a sua atividade militar em resposta aos ataques americanos, que, segundo eles, teriam matado pelo menos 53 pessoas. Ontem, no vídeo que a gente fez ontem aqui no canal, 40 pessoas já haviam perdido a vida. E hoje já foi atualizado esse número para 53. E acredita-se que esse número pode crescer exponencialmente enquanto os ataques dos Estados Unidos em território iemenita continuarem. Autoridades americanas estimam que a operação, a maior do gênero no Oriente Médio desde que Trump assumiu o poder, pode durar semanas. O líder Houthi alertou que suas forças continuariam a operar contra navios americanos no Mar Vermelho. Se eles continuarem a operar contra nós, responderemos intensificando nossas ações.
Muita gente no vídeo de ontem perguntando, mas espera aí, por que que os americanos estão atacando os Houthis? E em alguns comentários eu senti até pena dos Houthis, mas para a galera que não entendeu ainda o que aconteceu, os Houthis, a organização terrorista Houthis, ela ameaçou atacar navios americanos e também navios israelenses que passassem ali nas proximidades dos mares em que eles governam, que eles tomam conta, né? E isso traz um prejuízo gigantesco, não só para os Estados Unidos, mas para qualquer país que faça esse tipo de comércio. Inclusive o Egito também sofre com esses ataques desses navios no Mar Vermelho. Então, antes que os Houthis começassem a atacar os navios, os Estados Unidos foi lá e sentou o sarrafo. O estabelecimento de defesa está se preparando para a possibilidade de que os Houthis tentem um ataque ao território israelense, não apenas pelo ar, mas também pelo mar. Não existe nenhum ataque ainda que foi feito ao território israelense. Isso é um tanto estranho. Talvez os Estados Unidos tenham mantido a organização bastante ocupada, até porque os mísseis que são lançados contra o território israelense são mísseis de longa distância. Então são mísseis grandes e que necessitam de uma grande infraestrutura, uma grande logística para poder se deslocar e também para serem lançados. E com o sobrevoo desses caças constantemente acima do território iemenita, fica, eu acho que, mais complicado. Mas os Houthis ameaçaram os países em volta que estão colaborando com essa operação americana. Mas antes disso, uma fonte sênior israelense disse que estamos nos preparando para a frente Houthi como se a distância deles fosse de 2 quilômetros e não de 2.000 quilômetros. Então, uma rápida resposta é esperada. Aí entra a ameaça dos Houthis aos outros países que ajudaram os Estados Unidos nessa operação militar. Aviões da Força Aérea Americana que atacaram o Iêmen decolaram do porta-aviões Harry Truman, no Mar Vermelho, da base de Al-Taraf, nos Emirados Árabes Unidos, e da base de Al-Adid, no Catar. Aviões de reabastecimento britânicos também deram suporte nos céus de Jeddah, na Arábia Saudita. E o jornal disse que os Houthis criminalizaram o Catar, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, em antecipação a uma resposta significativa dos Houthis, que poderia incluir o disparo de mísseis e drones contra os alvos nesses países. Então podemos também aguardar que os Houthis ataquem os países ao redor. O Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que já trava uma guerra com os Houthis há muito e muito tempo. Esses drones que foram enviados ao porta-aviões Truman, onde decolaram os caças americanos, eles foram abatidos muito antes de se tornarem ameaça, como foi dito no relatório enviado pelos militares americanos. Mas, provavelmente, esse episódio ele será relatado lá para a população iemenita como um grande sucesso e que atingiu seus objetivos. E não estão errados, de um certo modo, se você analisar por uma outra perspectiva, pode ser que eles estejam realmente corretos, dizendo que atingiram o objetivo. Se o objetivo foi botar dinheiro pelo ralo, desperdiçar drones e munições à toa e colocar o dinheiro que poderia ter sido usado para alimentar o povo faminto do Iêmen, que é um povo que, sim, sofre com um alto índice de fome, talvez eles estejam realmente corretos. Os objetivos foram alcançados. Jogar o dinheiro que serviria muito bem ao povo iemenita no ralo.
Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. O que você acha dessa situação? Comenta aqui embaixo. Eu quero trocar essa ideia com você. Um forte abraço. Eu volto a qualquer momento com novidades aqui direto de Israel e também notícias sobre o Oriente Médio. Até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.